uma das relíquias mais intrigantes da história cristã. Ela foi um instrumento comum usada por um soldado romano antes de cravá-la em um dos lados de Jesus, como prova de seu falecimento durante a crucificação. Porém, acredita-se que esse ato tenha resultado no ganho de poderes sobrenaturais à lança, que passou a garantir a vitória em batalhas para quem a possuísse, conferindo assim ao seu portador o poder necessário para dominar o mundo. Ao longo dos séculos, essa crença levou vários líderes famosos a cobiçar a lança, buscando incessantemente descobrir seu paradeiro. No entanto, a posse desse objeto místico vem acompanhada de uma grande maldição. Quem perde a lança enfrenta a morte. Veja nesse vídeo o que aconteceu com a lança do destino, o instrumento que perfurou o corpo de Jesus Cristo. Esse é o Enigmatopia. Dentro das páginas sagradas dos 4 evangelhos da Bíblia, é no livro de João que a história da lança se desenha com maior nitidez. João nos leva a um momento crítico na crucificação de Jesus, quando os romanos, em sua ânsia de acelerar a morte do Filho de Deus, planejavam quebrar suas pernas. Tal prática era comum para condenados à crucificação, especialmente na véspera da Páscoa, quando deixar corpos expostos nas cruzes era indesejável. No entanto, ao aplicarem essa medida a transgressores que compartilhavam o mesmo destino ao lado de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Um soldado, percebendo que Jesus já havia dado seu último suspiro, decidiu se certificar do fato de maneira inusitada. Ele transpassou uma lança na cavidade abdominal de Jesus, marcando um momento de profundo significado e simbolismo na narrativa cristã. Curiosamente, essa passagem bíblica é a única fonte que temos sobre a lança, deixando o destino dessa relíquia tão venerada envolto em mistério e especulação. Atualmente, existem 3 lanças que são consideradas como sendo a original, cada uma com sua própria história e linhagem intrincada. Número 1. Lança da Armênia. A primeira, também conhecida como Lança Sagrada, encontra seu refúgio nas terras da Armênia. É lá que se diz que repousa a primeira versão dessa relíquia, uma história que, embora envolta em véus de lendas e mitos, persiste como uma inspiração espiritual inegável. A lenda da Lança da Armênia começa após a crucificação de Jesus, quando o apóstolo Tadeu empreendeu uma jornada corajosa para evangelizar as terras da Ásia, trazendo consigo a Lança Sagrada. No entanto, a presença dessa relíquia causou alarme entre os sacerdotes pagãos locais, que sentiram sua fé ameaçada. Essa tensão culminou em um trágico destino para o apóstolo Tadeu, mas não sem converter boa parte dos armênios ao cristianismo. Esse grupo convertido teria ajudado a esconder a lança sagrada em uma caverna que, com o tempo, se transformou em um mosteiro. Ali, a relíquia permaneceu oculta por mais de 2 séculos, aguardando seu momento de ressurgir, até ser redescoberta por um cristão chamado Gregóri, que, ao empunhá-la, obteve um poder miraculoso. Ele usou a lança para derrotar os deuses pagãos, convertendo até mesmo o rei do país e toda a sua corte ao cristianismo. E a lança terminou alojada na principal catedral do estado, onde supostamente ela estaria até hoje, sendo mostrada ao público de 7 em 7 anos. Porém, há 10 anos atrás, o canal National Geographic a investigou e chegou à conclusão de que não teria como essa ser a verdadeira lança, porque ela não tem origem romana. Número 2. A Lança do Vaticano. A segunda lança é bastante conhecida por se encontrar no Vaticano. Segundo a tradição católica, acredita-se que o nome do centurião romano que usou a lança é Longinus, e disse que, no momento da perfuração, a água que jorrou do flanco de Jesus não apenas simbolizou seu sacrifício, mas também teria miraculosamente curado o soldado de uma catarata, levando-o a uma conversão imediata. Esse ato de fé transformou Longinus em um santo venerado pelos católicos. 6 séculos após a crucificação de Jesus, a cidade sagrada de Jerusalém foi conquistada pelos persas, e a ponta da lança sofreu uma divisão, sendo assim fragmentada. Uma parte da relíquia foi levada para Constantinopla, a atual Istambul, e encontrou refúgio na majestosa igreja de Santa Sofia, onde permaneceu guardada por 8 décadas. Enquanto isso, a outra metade permaneceu oculta, aguardando sua própria redescoberta. Séculos mais tarde, um rei francês de nome Luís IX decidiu adquirir um pedaço da lança, acreditando que sua posse traria honra e prestígio.
Sua vontade foi atendida, e a lança encontrou morada em Paris, até que desapareceu durante os tumultos da Revolução Francesa. Simultaneamente, a outra metade permaneceu sob a guarda dos muçulmanos em Constantinopla, até o século XV, quando as terras turcas foram conquistadas e a relíquia trocou de mãos. Foi somente em 1492 que o sultão muçulmano, num gesto surpreendente, restituiu a parte restante da lança ao Papa, que a depositou na majestosa Basílica de São Pedro, onde repousa até os dias de hoje. Contudo, um véu de mistério envolve essa sagrada relíquia. O Vaticano, mesmo sem reivindicar sua autenticidade, mantém a lança resguardada, recusando-se a permitir testes científicos que pudessem revelar a verdade sobre sua conexão com a crucificação. Assim, a história da segunda lança apresentada pelo Vaticano permanece entretecida apenas com a fé. E número 3, a lança de Viena. A terceira e derradeira das 3 lanças, envolta em uma aura de mistério e grandiosidade, diferentemente das outras 2, que encontraram refúgio em igrejas sagradas. Ela faz parte de uma coleção de relíquias fabulosas que enriquecem o patrimônio cultural da Europa. E sua jornada através da história é uma tapeçaria intrincada de eventos e figuras notáveis. Segundo essa outra tradição, o primeiro guardião da lança após o centurião romano teria sido outro soldado romano de nome Maurícius, que, curiosamente, era cristão e liderava uma legião de soldados. No ano 286 d.C., Maurícius trouxe a lança para o continente europeu, mas recusou-se a obedecer às ordens do imperador Maximiano, que exigia a execução de cristãos como parte de um sacrifício a deuses pagãos. Esse ato de coragem e fé levou Maurícius e seu exército à condenação e à morte. Após sua partida, a lança caiu nas mãos de outro protagonista marcante na história. O imperador Constantino, conhecido como Constantino o Grande, foi agraciado com uma visão antes de uma batalha crucial que mudaria o curso da história. Nessa visão, ele testemunhou uma cruz em chamas com a inscrição: "Com este sinal ireis conquistar". Diz a lenda que Constantino portava a lança do destino nessa batalha, o que lhe conferiu a vitória e o controle do Império Romano. Seu reinado transformou o cristianismo na religião oficial do Império. Entretanto, como todas as eras têm seu fim, o Império Romano também sucumbiu, e a lança encontrou seu caminho até as mãos do poderoso governante medieval Carlos Magno. Com a relíquia em seu poder, Carlos Magno unificou 12 nações europeias que, na época, eram palcos de conflitos constantes. Além disso, ele recebeu a coroação do Papa, tornando-se o homem mais poderoso da Europa no ano 800. A saga da lança continuou a desdobrar-se ao longo das eras. Quando a Primeira Cruzada teve início em 1097, a relíquia desempenhou um papel crucial ao proporcionar esperança a soldados antióquios que, seguindo uma visão de um pobre camponês chamado Pedro Bartolomeu, encontraram a lança enterrada em uma basílica e triunfaram milagrosamente contra um exército turco muito maior. O próximo proprietário ilustre da lança foi o influente governante do século XV, Carlos IV, que almejava poder e credibilidade. Após sua morte, a lança foi vendida por um de seus herdeiros a um conselho na cidade de Nuremberg, onde a relíquia foi usada como um imã para ofertas monetárias. Por um período de 400 anos, a lança permaneceu esquecida, trancada em um cofre, até que um renomado líder militar francês, ávido por prestígio e glória, a almejou para sua coleção. Contudo, o receio de que Napoleão Bonaparte se apropriasse dessa relíquia sagrada levou os líderes de Nuremberg a transferi-la para Viena, onde permaneceu escondida por quase um século e meio. No final de abril de 1945, com a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, os americanos empreenderam a missão de recuperar as joias e obras de arte saqueadas pelos nazistas na Europa, incluindo a Lança do Destino, que finalmente retornou ao Museu de Viena, onde repousa até hoje. Em 2012, uma análise detalhada conduzida por pesquisadores revelou descobertas fascinantes sobre essa lança. Uma inscrição microscópica em sua base apresentava um símbolo de peixe, semelhante ao utilizado pelos primeiros cristãos como um emblema secreto da igreja. Além disso, as letras I e R poderiam ser abreviações da sigla INRI,
como escrita na placa da cruz de Cristo que proclamava Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essas descobertas apenas intensificaram o enigma que envolve a lança, tornando sua história ainda mais misteriosa. Embora sua história seja repleta de lendas e fatos parcialmente verdadeiros, a lança sagrada permanece uma parte essencial da fé cristã na ressurreição de Cristo, e seu valor é incalculável. Mesmo após todos esses séculos, ela continua a desafiar nossa compreensão e a ser um elo inquebrantável entre o passado e o presente, entre a fé e o mistério. Mas me diz você, qual dessas 3 lanças você acredita ser a verdadeira? Responda nos comentários. Se você chegou até aqui, é sua vez de contribuir com o canal. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. A todos, tchau.